Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 9. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses, Senhor, que vem falando aos nossos corações, que vem nos orientando, Senhor, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo nesse local conosco, Pai, para que Ele possa vir falar aos nossos corações e nos instruir através da Tua palavra, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 9, que fala assim: Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Em cima da lenha, em seguida pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá no céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão, estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu filho, o único filho. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? O seu coração lhe será testado. Aqui Abraão, o único filho, Isaque era filho da promessa, né? Era alguém que Abraão amava muito, era alguém que Abraão subestimava muito, queria muito para si. Porém, quando a gente ama muito, a gente quer muito pra gente, a gente prioriza muito alguém, sem a gente perceber, a gente está colocando esse algo e alguém como prioridade na nossa vida. E a gente já aprendeu que prioridade na nossa vida só pode ser Deus. Nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus tem que ser prioridade na sua vida e todas as demais coisas, pode ser filho, família, trabalho, o que for, é secundário. A prioridade na sua vida precisa ser Deus, entende? Então, no decorrer do seu processo, diversas vezes você será testado. Principalmente pessoas que carregam promessa aqui. As pessoas que carregam promessa, elas têm a tendência a priorizar a promessa, a focar na promessa e esquecer das demais coisas. A gente precisa entender que quem nos prometeu algo foi Deus. A promessa veio de Deus, o milagre veio de Deus. Esse sonho aí que arde no seu coração foi Deus que colocou, não foi você que teve a ideia de ter o sonho. Então, antes de ser teu, é de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não pode colocar essas situações, ok? Pessoas, fatos, a promessa, o milagre, os sonhos, como prioridade na nossa vida. A gente precisa priorizar na nossa vida o relacionamento que a gente tem com Deus. Porque a partir do seu relacionamento com Deus, da priorização que você está fazendo dele, é que a promessa, o milagre e os sonhos vão acontecer. Quando a gente coloca a promessa, o sonho, o milagre como prioridade, a gente está focando a nossa energia na promessa, ok? E a gente está deixando Deus de lado. Sendo que quem prometeu foi Ele. Então, Ele é o autor. Se você não priorizar Deus, a promessa não acontece. Se você não tiver relacionamento com Deus, a promessa não acontece. Entende? Porque o seu coração está em algo que Ele pode te dar. O seu coração não está em algo por Ele. Para vocês entenderem melhor, o seu coração está em algo que Ele possa te dar. O seu coração não está amando a Ele. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. A gente precisa se voltar para o Senhor pelo que Ele é, por quem Ele é, e não pelo que Ele tem, não pelo que Ele pode dar. Nós não podemos ser interesseiros. Nós precisamos aprender a amá-lo. O relacionamento que você tem com Deus, ele vai se desenvolver na base do amor. A partir do momento que você se doar, que você procurar, que você priorizar, que você querer, automaticamente Deus já te ama. Porém, ele vai fazer uma reciprocidade para vocês virem a ter um relacionamento ali de pai e filho, de amigo. Entende? Então, Deus precisa ser a prioridade na sua vida. Então, o seu coração ele vai ser testado diversas vezes no decorrer do seu processo. Porque é tendência nossa humana a gente focar em algo e deixar aquele algo ali como prioridade
e afastar Deus de nós. Entende? Às vezes a gente não faz por querer, às vezes a gente faz inconsciente. Só que no decorrer do seu processo ali, Deus vai estar te testando justamente para te lembrar que a prioridade na sua vida é Ele. Que Ele precisa ser prioridade. Entende? Várias vezes Ele vai pedir sim essa prioridade aí que você está colocando, o seu Isaac, no altar. Para testar o seu coração. Entende? Para testar a sua fidelidade a Ele. Então, várias vezes Deus, no decorrer do seu processo, Ele vai testar o seu coração. O seu coração precisa estar em Deus. O seu coração, a prioridade na sua vida precisa ser Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33 fala: priorizar ao Senhor e a sua justiça. Priorizar somente a Ele. E tudo à sua volta, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você não precisa se preocupar com nada à sua volta, com nada na sua vida. A partir do momento que você o prioriza, Ele vai trazer até você. Porém, se no meio do caminho, do seu percurso, do seu processo, você começar a se desvirtuar, para começar inconscientemente a priorizar outra coisa, a desvirtuar sua atenção para outra coisa, Ele vai testar você para você ver onde está o seu coração. E muitas das vezes, dependendo do teste, se você for aprovado ou não, vamos supor que você foi reprovado, o teste que Ele te fez. Você está continuando priorizando algo que não é para priorizar na tua vida. Ele vai travar o seu processo, ok? E Ele vai ficar aguardando você se lembrar que Ele precisa ser a prioridade na sua vida. Então é como se Ele ficasse ali, de braços cruzados, olhando para você, falando assim: meu filho, eu tenho que ser prioridade. Não é a promessa que tem que ser prioridade. Não é o milagre que tem que ser prioridade. Você tem que adorar somente a mim. Você tem que louvar somente a mim. Entende? Deus tem que ser exclusividade na sua vida. Para tudo à sua volta se alinhar, haver um alinhamento. Quando a gente prioriza Deus, quando a gente busca o Senhor, quando a gente tem intimidade com Ele, tudo à nossa volta entra em alinhamento, porque Ele está cuidando de tudo, porque Ele tem o poder sobre tudo. Então a promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Mas se você estiver priorizando a promessa, falo para ti, Deus vai te testar. Eu vou me dar como exemplo. Várias vezes no decorrer do meu processo, Deus me testou. Várias vezes Deus chegou para mim e falou assim: filha, entrega na minha mão o que você está botando como prioridade na sua vida. A promessa foi eu que te dei, a promessa é minha. Então você não pode focar a sua energia na promessa, você tem que focar em mim. Você tem que amar a mim. Foi um processo, gente. Porque a gente olha a promessa como algo, como se fosse uma salvação nossa. Porque a gente está passando por tantas situações no decorrer do nosso processo, a gente está passando por tantas lutas, por tantas batalhas, por tanto desgaste, a gente está cansado e a gente quer que aquilo ali acabe. Então a gente se agarra na promessa de uma maneira que a gente acha que aquela promessa ali que foi nos feita por Ele é a solução dos nossos problemas. Mas a solução dos nossos problemas não é a promessa que foi feita a você, é Deus, porque foi Ele que fez a promessa a você. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vocês conseguem captar isso? Entende? Então, não foca na promessa. Quanto mais você focar na promessa, mais o seu processo ele vai ser prolongado, porque Deus quer que você foque nele. Deus quer que você ame a Ele. Entende? Para você vir passar pelo processo, ter esse relacionamento com Ele, desenvolver esse relacionamento com Ele, ok? Para você vir a receber a promessa. Entende? E quando você receber a promessa, você também não vai poder botar a promessa como prioridade na sua vida. Deus sempre precisa ocupar o primeiro lugar na sua vida. Tudo que você colocar como prioridade na sua vida, Deus ele vai vetar, ele vai travar o seu processo. Ou ele pode tirar de você para você aprender a priorizá-lo, ou ele vai travar o seu processo para você aprender a priorizá-lo. A gente precisa entender que quando a gente entrega algo para Deus em sacrifício, que foi o que Abraão fez aqui com Isaac, apesar de ser o único filho dele, ele amar o filho dele, ele deu para Deus em sacrifício mostrando que Deus estava acima do filho dele. Entende?
Quando a gente faz isso, a gente está provando para Deus que Deus é mais importante na nossa vida do que qualquer outra coisa, de tudo. Então vai haver situações na sua vida que, além de você ter que entregar a sua promessa na mão dele, ok? Você vai ter situações, pequenas situações, que Deus vai provar o seu coração, ok? Para você vir a mostrar para Deus que Ele é prioridade na sua vida. Muitas das vezes aqui, existem pessoas aqui que tiveram que abrir mão da sua família. Tiveram que abrir mão do seu trabalho. Tiveram que abrir mão de coisas e situações importantes para ti, para poder seguir os caminhos do Senhor. Entende? Então, isso são sacrifícios que Deus nos pede no decorrer do nosso processo, por amor a Ele. E tudo que nós fazemos por amor a Deus, depois Deus nos recompensa. Ele traz o cordeiro. Ele quer testar o seu coração para ver que seu coração está nele. É importante que o seu coração esteja em Deus. É importante que você seja um com Deus. Entende? Que cada vez mais que você fizer sacrifícios por Deus, renúncias no seu decorrer do seu processo, por Deus, vai estar criando em vocês um vínculo, um elo indestrutível, aonde você vai estar fortalecida, a sua fé vai estar fortalecida, nada vai abalar você. Por quê? Porque você acredita em Deus fielmente, que você literalmente deu a sua vida por Ele. Você abriu mão da sua família por Ele, você abriu mão do trabalho por Ele, você abriu mão de situações que você gostava de fazer por Ele, você está renunciando às suas vontades. Entende? Então haverá testes no decorrer do seu processo. Quando você fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Pode ser um teste de Deus. Pode ser Deus testando o seu coração, para ver até onde você renuncia por Ele. Entende? Quanto mais você renunciar por Deus, quanto mais você se sacrificar por Deus, mais de Deus lhe será acrescentado. Lembrando que Deus age na reciprocidade. Então, Deus vai saber o quão profundo Ele pode ir em você, o quanto Ele pode investir em você, o quanto Ele pode te dar situações do reino para você vir a administrar. Entende, gente? Então, o seu relacionamento com Deus é primordial. E toda vez que Deus te pedir algo, entregue para Ele. Porque Ele sabe que o seu coração está se desviando dele. E a gente precisa ter o nosso coração centrado em Deus. Porque a gente não consegue nada sozinho. A gente não funciona sozinho. Então nós precisamos sim da presença do Senhor na nossa vida. Administrando a nossa vida, nos movendo, nos direcionando pelo caminho que devemos andar. Entende? Deus, Ele nos ama, Deus, Ele protege a gente, Ele ama a gente, Ele protege a gente, e Ele quer o melhor pra gente. Então a gente precisa aprender a tratá-lo com uma pessoa mais importante na nossa vida e deixar Ele ocupar o lugar que Ele precisa ocupar, que é o centro da nossa vida, que é o nosso coração. O comandante de tudo, da nossa vida, por um todo, precisa ser Deus. E a gente precisa entregar esse controle na mão dEle para poder haver um alinhamento no nosso processo. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Obrigada, Paizinho, por sempre estar nos orientando o caminho que devemos andar, Senhor. Obrigada por ser um conosco, Pai. Obrigada por estar sempre presente em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar sempre nos protegendo de todo mal, Pai, e nos amando incondicionalmente, com esse teu amor ágape, que nós temos a oportunidade, Senhor, de ter na nossa vida, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Pai. E peço-te, Senhor, que cada pessoa venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. E cada pessoa, Senhor, venha ter o coração transformado, moldado e lapidado por Ti, Pai. Que cada pessoa venha ter interesse, Pai, despertar em seu coração e buscar o Senhor no íntimo e no secreto, Pai. Todos os dias, Pai, um pouquinho, para ser transformado por Ti, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que você venha ter um excelente domingo, ok? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e prospere as obras das tuas mãos, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.